A infância. Como é bom falarmos de infância. Como é bom lembrarmos da nossa infância. Será? Nem sempre. Muitas vezes o paciente se pergunta: ora, para que eu vou falar da minha infância se o meu problema é agora aqui com meu marido, meus filhos, meu relacionamento? Que infância tem a ver com isso? E muitas vezes lembrarmos de infância é doloroso, é custoso, é difícil. Mas para a psicanálise é fundamental. A maioria dos nossos problemas emocionais acarretados em nossa vida se dá origem na infância. Então é importante falarmos sobre a infância. A maneira como você foi criado pelos seus pais. Isso é fundamental. Então é importante sim. Vamos falar sobre infância hoje. E o quanto é importante abordarmos assuntos. É na infância onde a criança vive a separação dos seus pais, ou assiste todos os dias o seu pai entrando em casa bêbado, ou seus pais brigando, ou sofre o abandono, tudo isso e muito mais. Pensa só o tamanho da dor que talvez você que está me assistindo tenha carregado, calado, por toda a sua vida, e o que aconteceu ali atrás. É importante e fundamental falarmos sobre isso. Freud ele diz, olha, quando nós falamos sobre o conteúdo, olhamos sobre o conteúdo recalcado, o sintoma tende a desaparecer ou pelo menos amenizar. E quanto mais você recalca estes conteúdos, mais ele cresce, ganha força e poder sobre você. Muito mais do que a teoria comportamental de, olha, você está se sentindo assim, então muda seu comportamento que vai melhorar. Muito mais do que isso, é muito mais profundo. É olhar para si mesmo e entender o que aconteceu no passado. Falar de infância é fundamental para a psicanálise. Agora, existe um conceito onde as pessoas tendem a repetir, olha, existe dentro de nós uma criança machucada? Existe uma criança ferida dentro de cada um de nós? Eu, sinceramente, eu acho esse termo, uma bobagem tão grande. Me perdoe se você concorda com esse termo, existe uma criança ferida dentro de nós. Uma bobagem tão grande. Não existe. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa infância, para o nosso passado, a impressão que dá quando você utiliza esse termo, parece que existe a versão de nós mesmos ali encolhidinhos, sofrendo, agarrado com um ursinho, e numa chuva, debaixo da chuva, chorando e precisando ser salvo. Quando, na verdade, o que existe são adultos, homens e mulheres adultos, cheios de traumas e com dores sofridas, ocasionadas na sua infância. Não existe uma criança dentro de nós, existe um adulto ali no divã que está sofrendo e que tem diversos conteúdos recalcados dentro de si e que precisam ser expostos. Existe um comportamento infantil, um narcisismo infantil arcaico que nós reproduzimos na maturidade, e nós precisamos olhar para isso como adultos e falarmos como adultos. Não existe uma criança, mas existe uma história onde o adulto vai olhar para ela e vai vivenciar, que é um outro ponto que eu quero trazer para vocês, a importância de superar o luto da infância perdida. Muitos dentro de nós temos dificuldades de amadurecer. Muitos têm uma dificuldade de encarar a vida como ela é, com a sua dureza, com a sua aspereza, com a realidade sofrível como ela é. E retrocedem para um comportamento narcísico infantil. E isso precisa ser tratado. Como tratar isso? É importante no tratamento terapêutico, nós, como psicanalistas,
auxiliarmos o nosso paciente a encarar a realidade atual e a abandonar esse narcisismo infantil, abandonar este comportamento infantil, que nada mais é que o apego a uma infância não vivida ou uma infância idealizada e perdida. Uma infância talvez que ele nunca tenha conseguido vivenciar, mas vive na sua maturidade em busca de revivê-la de alguma forma. Por isso nós temos adultos infantilizados, adultos com um comportamento tão arcaico, aonde tem a dificuldade de encarar que não existe mais criança, somente o eu maduro e crescido. Então é sobre isso e muito mais que nós tratamos aqui no Instituto Lacerda de Desenvolvimento Humano. No nosso curso de formação em psicanálise clínica, nós preparamos os nossos alunos a serem psicanalistas, profissionais de verdade na psique humana. A infância é um tema primordial e principal para a psicanálise. Eu quero convidar você a fazer parte também desse grupo de alunos incríveis do Instituto Lacerda. Um abraço.